Bom, é muito bacana essa proposta da Estela, que acho que traduz essa perspectiva que ela tem sobre o trabalho, que pressupõe uma horizontalidade nas relações, e isso criou para a gente, que foi convidado, essa situação de diálogo direto, que eu vou tentar honrar aqui ao trazer o que aconteceu na nossa salinha. Estava conversando com a Gal, que foi a relatora do grupo, porque a tendência seria cometer o pecado da egocentria e repetir o que eu falei, né? Então, um pouco, como foi logo em seguida ao encontro, vou tentar aqui equalizar o que foi o diálogo e essa situação de troca, né? Um grupo muito participativo. A conversa foi muito interessante. Disse ao grupo logo no começo que, para mim, que eu estava um pouco intimidada, né? Porque eu tenho 42 anos, não é? Quer dizer, sou ainda uma jovem senhora, mas a gente está presente com um grupo que está na casa dos 20, né? Que tem essa formação que é toda contemporânea, e o repertório com os artistas, e tem certezas, né? Das coisas. Então, eu fui assim, mas foram gentilíssimos e a conversa foi muito gostosa. Uma das coisas sobre as quais a gente falou foi dessas palavras que, repetidas à exaustão por nós, né, eu incluída, se tornam espécies de mantras na descrição do trabalho que a gente faz, né, da natureza dele. Por exemplo, a gente fala de transformação, a gente fala de inclusão. Mencionaram a garantia de oportunidade de acesso à cultura, né? Oportunidade é uma palavra que aparece muito. Então, a gente começou falando um pouco disso, e o que o grupo traz quer dizer, há um reconhecimento de que são termos que traduzem instâncias muito potentes do trabalho de educação e cultura, mas que são termos, ao mesmo tempo, em grande risco de esvaziamento, até pela repetição. E aí um problema que a gente debateu um pouco foi por que é que, quando a gente pega esses termos e associa a ação artística e educativa, eles parecem se aplicar, por exemplo, à transformação, a determinados segmentos dos nossos públicos e a outros não. Quer dizer, se a gente acha que é só uma instância discursiva e que não é verdadeira dizer que a arte pode, efetivamente, transformar, impactar, etc., tudo bem. Então, vamos pensar que a gente precisa rever e limpar o discurso dessa medida que, na minha avaliação, hoje é excessivamente redentora, né? E a arte pode tudo, transformar tudo, etc., e a gente talvez precise reavaliar isso. Mas se a gente acha que, em pequena ou em grande medida, podemos não estar alinhados nessa opinião, é verdadeira essa dimensão, então ela é verdadeira para todos os seres humanos, ou ela é verdadeira para os vulneráveis, para os pequenos, para aqueles adjetivados como desprovidos de algo, né? E aí a gente fez um pouco essa brincadeira de discutir, quando eu penso no público da USESP, né? Para pegar um exemplo agora desta nova casa onde eu estou, com a Secretaria de Cultura, e tem um projeto voltado de concertos didáticos para crianças de escolas e tal, e tem uma série de concertos para assinantes. Um é completamente desprovido de função social de transformadora dos indivíduos para fazer com que a sociedade se transforme em uma sociedade melhor. Os assinantes, quando participam dos concertos, não há nada transformador nesse relacionamento com a arte e com a cultura. E, por outro lado, quando se pensa nas crianças que vão aos concertos didáticos, não há ali, como prioridade maior e absoluta, a possibilidade de fruição e de contato com aquilo que é percebido como uma das manifestações da cultura humana, que tem qualidades estéticas e artistas, etc. Então, a gente debateu um pouco por aí como a gente vê oscilar esse pêndulo entre aquilo que tem função e qualidades sociais e as funções e qualidades ligadas à dimensão artística e estética, e que nenhuma deve ser invalidada, né? A gente, na verdade, talvez, respondendo à pergunta da mudança de lugar, talvez a mudança de lugar não seja ir daqui para ali, mudar minha opinião daqui para lá, mas oscilar entre os lugares e os polos constantemente, né? Para que as coisas encontrem mais equilíbrio. Eu trouxe para o grupo uma lembrança, pensando que é um grupo que vai trabalhar
na Bienal, né, já está nesse trabalho, que foi a participação, e Mirka Isabel Bonanno, que está aqui, não vai me deixar mentir, da experiência da Mostra do Redescobrimento, no ano 2000, e havia um projeto que se chamava Cultura contra a Violência. E essa frase vinha escrita do lado do ônibus, e as pessoas estavam dentro. Né? Então, imagina um táxi, por exemplo, para na porta da sua casa, escrito Cultura contra a Violência, para te levar para algum lugar. Né? Tipo, você, a violência, a cultura está no destino, deve ser alguma coisa nesse sentido. Então, a gente debateu um pouco isso, quer dizer, o que significa essa nomeação, essa concepção, e o grupo trouxe reflexões muito interessantes, quer dizer, é a formulação, né, uma pessoa disse isso, a formulação é violenta, né, quer dizer, violência de quem, contra quem, como que a gente pode resolver uma equação como essa? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe, né, o grupo apontou isso, que é um subtexto de diversas ações culturais, né, e que a gente está, nesse momento, um pouco embaralhado nessas dimensões institucionais em que essas coisas se casam para o bem e para o não tão bem também. Né? E aí, quando isso acontece, a gente se vê sempre falando sobre um outro, né? A ser resgatado, a ser levado, a ser buscado, a ser redimido, inclusive em nome do futuro. Né? E eu dizia que a gente lembra, a Mirka também, que está na minha idade, gente, por aí, vai lembrar, não vai me deixar mentir, que quando a gente era pequeno, tinha assim, o Brasil é o país do futuro, né? Essa terra tudo dá, que enfim, essas coisas, quer dizer, precisamos fazer crescer o bolo para depois dividir. Isso era o discurso da superfície, né, de um projeto que hoje se traduz numa versão modificada em que é a educação, né? É a cultura que vai trazer esse futuro transformado, onde teremos uma sociedade mais igualitária. Né? Então, desejamos isso, acreditamos que a cultura pode fazer isso, mas precisamos relativizar e analisar com muita criticidade esse discurso, e o grupo trouxe várias questões. Uma das pessoas, por exemplo, disse, mas eu sou o outro também. Né? Quer dizer, ninguém é um só, temos as nossas identidades, os nossos papéis, e eles são múltiplos, e precisamos conceber nossos públicos dessa maneira também. Depois falamos um pouco da diferença de dois modelos de política cultural, um que é o da democratização da cultura, que é esse em que se concebe a necessidade e estratégias para difundir aquilo que é reconhecido como sendo provido de qualidade, para públicos que não têm acesso à convivência com um determinado tipo de cultura, né, que é essa institucionalizada dos museus, das exposições, dos, enfim, teatros, o que for, considerando que cultura está em toda parte, todos somos produtores dela. E um outro modelo, que é o modelo da democracia cultural, que seria esse que estabelece fluxos que são de troca, em que eu levo, mas eu trago, eu ouço, mas eu falo, enfim. E pensando nessa alternância de modelos, a gente percebe como hoje, em que a gente tem essa produção cultural tão mais aberta pela rede, tantos modelos novos, que as instituições não conseguem plenamente assumir esse papel de implementar a democracia cultural, mas as pessoas sim. Então, que o desafio talvez permaneça. Acho que é isso.